Para relatar. Perdão, conselheiro Fernando para relatar. Senhor presidente, não tem processo nessa sessão pautada. Ok. Conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, Ministério Público e todos que nos assistem, trago aqui 3 processos, todos voltando pela prescrição intercorrente. Só aproveito só para fazer um breve esclarecimento. Todos os processos são de 2018, então pode parecer estranho, né, a prescrição intercorrente, mas é porque o processo, quando foi aberto, o fato gerador se deu em 2014, então ele já nasceu prescrito, né, de acordo com o entendimento do tribunal. Por isso que pode parecer estranho. Então, tratam dos processos 10.361 de 2018. A unidade responsável, Fundo Municipal de Saúde de Anadia. O responsável, o senhor Alberto Jorge Fidelis Amorim. Conselheiro Alberto, me permita. Sim. Esse processo eu estou impedido? Não. Desculpe, senhor conselheiro, eu só trouxe aqui os processos que Vossa Excelência não está impedido. E todos os demais que por exclusão, Vossa Excelência, eu vou relacioná-los. Estão aqui separados. Pois, segundo minha assessoria, eu estaria impedido nesse processo também. Então, deixe-me ver, conselheiro, se eu estou enganado. Conselheiro, não tem aqui nos autos, pelo menos, nenhum ato, nem sequer um despacho de Vossa Excelência. Pois não, conselheiro. Eu não estou, pelo menos não estão aqui presentes. Ok. Deixa eu só conferir novamente. Fazendo contas. Isso mesmo, conselheiro, nos autos não há nenhum despacho, nenhum parecer. Perfeito. Então, dando continuidade, trata-se de aplicação de prescrição intercorrente, por inércia da administração pública. O próximo processo, também pelo mesmo motivo, é o processo 14.907 de 2018, também do Fundo Municipal de Saúde de Anadia, também do senhor Jorge Fidelis, só que a diferença é que o primeiro, o fato gerador, são as obrigações do SICAP da terceira remessa, e o segundo, que é o 14.907 de 2018, é da quinta remessa do SICAP, mesma unidade e também o mesmo jurisdicionado. E o terceiro processo é o 14.905 de 2018, também do Fundo Municipal de Assistência Social de Anadia, e a responsável é a senhora Sônia Tenório Mascarenhas, exercício 2014. Esse caso ela não fez a remessa no tempo indevido, além do prazo da quinta remessa do SICAP relativamente a 2014. Como eu coloquei, o processo é 2018, mas o fato gerador foi 2014. Então, em todos esses processos, não houve defesa, por isso que não transitou pelo Ministério Público, Então, de acordo com aquela resolução 10 de 2011, não transita, e eu voto pela prescrição intercorrente nesses processos, senhor presidente e senhor conselheiro. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Conselheiro Alberto, só um esclarecimento. O processo foi iniciado em 2018. A prescrição intercorrente, ela ocorre com a paralisação por 3 anos do processo em si. Veja, no entendimento seguinte, a obrigação, ela se inicia, o termo inicial, 30 dias após a obrigação em si. Então, por exemplo, outubro de 2014,
né? Então, a obrigação, o termo inicial seria a partir de novembro, final de novembro de 2014. Então, o processo foi aberto agora. Então, na minha visão, houve uma inércia da administração pública, entendeu? Mas o prazo prescricional, nesse caso, para a abertura do processo, é um prazo prescricional de 5 anos. O prazo da prescrição intercorrente, como Vossa Excelência está relatando, a prescrição intercorrente, ela ocorre quando há iniciado o processo fica paralisado, sem atos, né, de apuração, por mais de 3 anos. Nesse caso, não houve abertura do processo. Então, não há que se falar em prescrição intercorrente. Apesar de não ter tido acesso aos autos, entendo que a fundamentação como prescrição intercorrente, ela não é adequada para o presente caso. Entendo. Pode ser quinquenal. Poderia ser uma prescrição quinquenal, mas aí, se fosse o caso, mas pelo relatado, o processo, não passaram 5 anos ainda da ocorrência do fato gerador. Então, houve a notificação, o gestor não apresentou defesa, seria o caso de aplicação da penalidade, tendo em vista que não transcorreu ainda a prescrição quinquenal. E não há que se falar em prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo não ficou paralisado por mais de 3 anos em nenhum setor do tribunal. Então, nesse caso, eu entendo que deveria, tendo em vista que regularmente notificado, consta notificação nos autos, regularmente notificados e ainda não transcorrido o prazo da prescrição quinquenal, o gestor deve ser penalizado com a imposição da multa. Confesso que realmente eu tinha essa interpretação, entendeu? Porque se o processo sequer foi aberto, é uma inércia da administração. Mas a administração tem 5 anos para abrir o processo. Por isso que fala-se em prescrição quinquenal. Entendo. Tendo 5 anos para abrir o processo, abriu dentro do prazo, o gestor foi regularmente notificado, não apresentou defesa, seria o caso de imposição de penalidade. Compreendo. Se o processo tivesse sido aberto em 2014, tivesse sido notificado o gestor e o processo tivesse ficado paralisado e fosse a julgamento agora, tudo bem, haveria prescrição intercorrente pelo fato do processo ter ficado mais de 3 anos paralisado. Mas no caso, conforme relatório de Vossa Excelência, não ocorreu a prescrição intercorrente e o processo ainda está... E também não ocorreu a prescrição quinquenal da ocorrência do fato gerador. Sim, a quinquenal, não. Sem a quinquenal e não tendo o processo ficado paralisado por mais de 3 anos, iniciado o processo, não ficou paralisado, seria o caso de imposição de penalidade. Como não houve apresentação de defesa, a manifestação do Ministério Público nesse caso é que, o gestor tendo sido regularmente notificado, não apresentado a defesa, não sendo o caso de prescrição intercorrente, porque o processo não ficou paralisado por mais de 3 anos, e não tendo havido a prescrição quinquenal ainda da ocorrência do fato gerador, nesse caso, que a decisão do tribunal deve ser no sentido de que seja aplicada a penalidade aos gestores responsáveis. Senhor presidente, nas nossas discussões, pelo menos na nossa Câmara, né, eu não tinha... não me lembro dessa discussão de tal, sequer o processo foi... Como é que a Câmara, como é que tem entendido? Eu tenho uma visão um pouco diferente do doutor Enio, né? Mas no fundo coincide nesse processo com o que o Ministério Público está colocando. Eu entendo que, havendo o descumprimento da obrigação, a administração tem um prazo decadencial para praticar o ato de abertura. É um prazo decadencial. De 5 anos. De 5 anos. Não seria prescrição, mas seria... Além desse prazo decadencial, existe um prazo prescricional para o exercício de uma pretensão. E o exercício dessa pretensão punitiva ocorre no bojo de uma relação jurídica processual de controle nosso aqui, né? Então, a gente constata que não houve a decadência, pois o processo foi aberto antes de transcorrido o prazo de 5 anos, mas, aparentemente, pelo que eu extraio do relato de Vossa Excelência, a notificação do gestor, né,
que seria, no meu entendimento, no entendimento do gabinete, o primeiro ato de interrupção dessa pretensão punitiva, interrupção da prescrição, da pretensão punitiva, ocorreu também dentro desses 5 anos. Né? A prescrição intercorrente, ela só ocorre no bojo de uma relação jurídica processual. Né? Nós não podemos falar em relação jurídica processual, já que a relação ela não estava devidamente constituída em sua forma linear. Né? Só se dá essa constituição com a notificação do gestor. E a notificação ocorreu em 2018, né? Exatamente. Conforme relatado por Vossa Excelência. O senhor presidente, diante das suas ponderações, eu mudo o meu entendimento, né? E eu voto, nesse caso aqui, todos os 3, pela multa de ser o PFAUS. Ok. Continua com a palavra ainda o Ministério Público de Contas. Não, uma manifestação do Ministério Público justamente nesse sentido, de que não tendo ocorrido a prescrição intercorrente e também tendo sido aberto o processo dentro do prazo de prescrição quinquenal, o Ministério Público se manifesta, e o gestor, né, regularmente notificado, não tendo apresentado de defesa, o Ministério Público de Contas se manifesta pela aplicação da multa. Ok. Em discussão, não havendo discussão, em votação, conselheiro Fernando, como vota? Também acompanha o relator, aprovados. Senhor presidente, desta feita eu trago mais 3 processos, onde Vossa Excelência não está impedido. Vou só fazer uma verificação. Processo número 7.420/2018. Veja se, de acordo com a sua assessoria, há algum impedimento nesse processo. Fiz uma verificação prévia, mas... Algum impedimento meu aí? Então não houve passagem pelo Ministério Público, provavelmente não há qualquer impedimento, a não ser que haja algum impedimento com relação ao gestor responsável, mas não houve atuação de Vossa Excelência no processo enquanto procurador do Ministério Público de Contas. Também não, senhor presidente, nada nos processos de sua autoria. Então, relatando aqui, todos esses 3 processos que eu trago são pela aplicação de multa. Começa com o processo 7.420/2018, da unidade responsável, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Campo Alegre. Responsável, senhor Joelson Guedes Silva, exercício 2018. O senhor Joelson não enviou no tempo regulamentar a primeira remessa do SICAP relativa a janeiro e fevereiro de 2018. O segundo processo é o 3.734 de 2018, também de Serviço Autônomo de Água e Esgoto, só que do exercício de 2017, no mesmo jurisdicionado, o senhor Joelson Guedes Silva, responsável. Desta feita, não enviou no prazo regulamentar a 6ª remessa do SICAP relativa às obrigações de novembro e dezembro de 2017. E o processo 7.416 de 2018 trata-se da unidade responsável Fundo de Previdência Própria do município de Jequié da Praia, onde o responsável, o senhor José Carlos Souza de Souza Araújo, exercício 2018. Ele está sendo sancionado, o voto pelo sancionamento, pelo não envio no prazo regulamentar, né, da primeira remessa do SICAP relativa a janeiro e fevereiro de 2018. E em todos os processos eu voto pela aplicação da multa de senhor PFAUS, que seja certificado, né, no prazo de 15 dias, e também que alertar que não recolhendo a respectiva multa, que caso essa Câmara concorde com o meu voto, no prazo de 15 dias será remetida para o Colegiado do Estado para execução, e a certificação do FUNCONTAS e a respectiva publicação. É assim como eu voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Mesmo modo, tendo em vista que regularmente notificados os gestores responsáveis se quer exercer a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão, não havendo discussão em votação, conselheiro Fernando, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovado. Senhor presidente,
peço a retirada de pauta de todos os outros processos, os demais processos que estavam na pauta, em razão do vosso impedimento e alguns ajustes porventura. Feito o registro, Excelência, passo, portanto, a relatar. Senhores, eu trago para relatar inicialmente o processo PC 17229/2012 da Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Agrário do Estado de Alagoas, possuindo como responsável o senhor Jorge Silva Dantas, referente ao não envio no prazo regulamentar de cópia do contrato firmado com as empresas Eisa Engenharia Limitada, Ativa Caterne Promoções e Eventos Limitada, Supermotos CVP Limitada. O processo teve notificação do gestor, que apresentou defesa, parecer do Ministério Público de número 2723/2014 da Terceira Procuradoria de Contas, opinando pelo não acolhimento da defesa apresentada e, consequentemente, pela aplicação da multa. Todavia, constatamos que, após ter sido proferido o parecer do Ministério Público de Contas, houve o transcurso de prazo superior a 3 anos, sem a prática de ato processual inequívoco, de modo que estou trazendo processo pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Estou votando também por determinar o arquivamento do feito, dar conhecimento ao gestor, em comunicar à corregedoria e publicar a presente decisão para os fins de direito, como eu estou votando, com a palavra Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas opina favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente. Em discussão, não havendo discussão e votação, conselheiro Fernando, como vota? Acompanhando Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Senhores, eu trago também o processo TC 16801/2011 da Prefeitura Municipal de Jaramataia, possuindo como responsável o senhor João Pinheiro dos Santos, referente ao envio fora do prazo do balancete do Fundo de Previdência do mês de setembro de 2011. Houve a notificação do gestor, que apresentou defesa, dizendo que ele não era parte legitimada. Houve um despacho do Ministério Público de Contas da 2ª PC, opinando pela nova notificação o redirecionamento da notificação em face do verdadeiro responsável. Trago também o processo 813/2016 da Secretaria Municipal de Educação do Major Isidoro, possuindo como responsável o senhor José Lucélio da Fonseca, referente ao envio intempestivo da 2ª remessa do SICAP de 2012, processo com notificação do gestor, que apresentou defesa também no mesmo sentido de que não era o gestor à época dos fatos. O Ministério Público de Contas, através de despacho de número 43/2017 da 2ª PC, opinou pelo redirecionamento da notificação. Eu estou trazendo voto no sentido de reconhecer ex officio a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, tendo em vista que a notificação do gestor, como que é parte ilegítima, não se configura causa de interrupção da pretensão punitiva em face do verdadeiro legitimado. Com fulcro, inclusive, entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Razão pela qual estou trazendo voto no sentido de reconhecer ex officio essa prescrição, em determinar o arquivamento do feito, dar conhecimento aos gestores, comunicar a corregedoria e publicar a presente deliberação com a palavra ao Ministério Público de Contas. Do mesmo modo, o Ministério Público de Contas opina favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição nos presentes processos. Em discussão,
Não havendo discussão e votação, conselheiro Fernando. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Me acompanha, Vossa Excelência, senhor presidente. Senhores, eu trago os próximos processos, são pela aplicação de multa e estou fazendo no valor de 100 UPFAOs, com fundamento no artigo 45, 48, inciso 2, da Lei 5.604/94 e nos artigos 203 e 206 do Regimento Interno da Corte. São eles os processos TC 749/2017 da Prefeitura Municipal de Canapi, possuindo como responsável o senhor Celso Luiz Tenório Brandão, referente ao envio intempestivo da quarta remessa do SICAP, processo com notificação do gestor, que não apresentou defesa, razão pela qual não tramitou pelo Ministério Público de Contas. Trago também o processo TC 14.910/2018, do Fundo de Aposentadoria e Pensões de Cajueiro, né? Então, esse eu vou retirar de pauta, tendo em vista que o conselheiro Fernando se averba suspeito os processos de Cajueiro. Estou retirando de pauta. Passando para o subsequente, o processo TC 16.558/2018, do Fundo Municipal de Saúde de Capela, possuindo como responsável o senhor Alessandro Ramos Moreira, referente ao envio intempestivo da quinta remessa do SICAP de 2014, processo com notificação do gestor, este por sua vez não apresentou defesa e sem parecer do Ministério Público de Contas. E por fim, processo TC 3607/2013 da Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia, possuindo como responsável o senhor Marcelo Beltrão Siqueira, referente ao não envio de cópia do contrato com a empresa Aliança Construções Limitada. O processo teve notificação do gestor, este, por sua vez, não apresentou defesa, sem parecer do Ministério Público de Contas. Em todos eles, como eu já falei anteriormente, eu estou aplicando multa no valor de 100 UPFAOs, estou determinando a cientificação do gestor, do inteiro teor desta deliberação e a publicação da presente decisão. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. No mesmo sentido, tendo em vista que regularmente notificados os gestores responsáveis se quer exercer a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação das penalidades. Em discussão. Não havendo discussão em votação, conselheiro Fernando. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Me acompanha, Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Senhores, trago para relatar o processo 10.795/2014. Na verdade, é uma denúncia proposta pela empresa Maués Lobato Comércio e Representações Limitada, na qual informa omissão no pagamento de insumos materiais fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde de Maceió no exercício financeiro de 2010. A representante alega que forneceu insumos e serviços à Secretaria Municipal de Saúde para que fosse realizado o projeto com o intuito de fornecer melhoria nas condições de exames de Papa Nicolau e de mama na população feminina no período de 12 meses, utilizando-se recursos tecnológicos de última geração para diminuir principalmente o número de exames com amostras insatisfatórias. A inicial vem acompanhada das respectivas notas fiscais e notas de empenho. O Parquê de Contas, através do parecer de número 2052/2018, da primeira PC, da lavra do Procurador de Contas Gustavo Henrique Albuquerque Santos, apontou que no exercício de suas atribuições, o Tribunal de Contas é responsável pelo controle externo do interesse público
na gestão de bens e dos recursos públicos, e não do interesse particular frente ao poder público, observando que a apreciação do caso em exame é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Assim, o parquet manifestou-se pelo não conhecimento desta denúncia. De forma bem simples, senhores, eu estou trazendo o processo também, no sentido de não conhecer a presente denúncia, por entender que se trata de matéria que deve ser dirimida junto ao Poder Judiciário local, por se tratar de conflito de interesses individuais, e estou determinando o arquivamento da presente denúncia. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Conforme relatado pelo conselheiro, o Ministério Público opina pelo não conhecimento da denúncia e, consequentemente, pelo arquivamento do presente processo. Em discussão. Não havendo discussão em votação, conselheiro Fernando, como vota? Para Vossa Excelência, Conselheiro Alberto? também com Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Trago em seguida o processo 4851/2010 da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, possuindo como responsável o senhor Cláudio Roberto Aires da Costa. Trata-se de uma comunicação encaminhada em 2010 a esta Corte de Contas pelo Tribunal, nos foi encaminhada pelo Tribunal de Contas da União, acompanhada de cópia do acórdão de número 789/2010, que decidiu pelo arquivamento do processo que apurava possíveis irregularidades na gestão de recursos do Fundeb no município de Marechal Deodoro, em razão da incompetência daquela Corte de Contas. No exame de admissibilidade, aquele tribunal verificou que as denúncias realizadas apontaram falhas na condução do Conselho do Fundeb, na prestação de contas do exercício de 2009 e a má gestão da Secretaria de Educação Municipal. A denúncia, no entanto, não mencionava malversação de recursos federais. Por esse motivo, o tribunal compreendeu não ser de sua competência. O processo foi autuado nesta Corte de Contas em 27/4/2010, tendo sido distribuído em 10 de maio de 2010, conforme folhas de número 8, porém somente em 2017 houve o primeiro despacho de encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas. Em razão da presente comunicação não acompanhar elementos fáticos e probatórios suficientes à apuração das possíveis irregularidades apontadas, o parecer de número 111/2018 da 6ª PC, o Ministério Público de Contas opinou pela solicitação de cópia integral dos autos do processo de número 005.272/2010, dígito 6, ao Tribunal de Contas da União. Esse é o relatório, com a palavra Ministério Público de Contas. Senhor conselheiro, conforme relatado, o Ministério Público se manifestou no processo por intermédio, não do parecer, mas sim do despacho 111 de 2018, entendendo que a denúncia, que a representação veio desacompanhada de documentos, né, de modo a subsidiar uma análise mais aprofundada do tribunal e pedindo que fosse solicitada a íntegra daquele processo que tramitou no Tribunal de Contas da União para que fosse processado por esta Corte. De todo modo, eu gostaria de ressaltar um entendimento pessoal, no sentido de que, tendo sido feita uma comunicação em 2010 e pela distância entre os fatos, né, que porventura viriam ser apurados, e da dificuldade em si ter uma efetiva atuação no presente processo, tendo em vista que sequer caberia mais aplicação de penalidades,
apenas quanto ao ressarcimento ao erário, né, caso comprovado algum tipo de dano. Nesse caso, ressalvo a opinião pessoal no sentido de que não seja conhecida a presente representação e que seja feito o arquivamento do presente processo. Senhores, de forma bem resumida, eu estou ressaltando que o processo ficou paralisado por 7 anos, em inércia superior a 2.692 dias, e que os autos não apresentam indícios de dano ao erário, razão pela qual, de uma forma bem resumida do meu voto, eu estou trazendo entendimento pelo acolhimento da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos na linha do que foi sustentado oralmente pelo Ministério Público de Contas. É como eu estou votando, com a palavra, em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Fernando. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Também com Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado, portanto. Eu só quero informar que o pessoal do Aracaju, o presidente, já se encontra lá. Tá, já foi informado, o Fernando também. Eu, hein? Trago para relatar processo 8311/2018 da Prefeitura Municipal de Igaci, possuindo como responsável o senhor Oliveira Torres Piancó. Cuida-se de uma representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face daquele prefeito, na qual aponta irregularidades na divulgação de informações obrigatórias no portal de transparência da Prefeitura Municipal no exercício financeiro de 2018, com fundamento na Resolução Normativa de número 05/2016 da Atricom. O representante aponta que, em descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, não foram divulgadas as seguintes informações pelo prefeito. Quanto à receita dos meses de janeiro a junho de 2018, não há dados referentes às despesas nos meses de janeiro a junho também de 2018, correspondentes aos valores de empenho, pagamentos e favorecidos. Não há divulgação do relatório de gestão fiscal, do relatório resumido da execução orçamentária, da prestação de contas do exercício financeiro de 2017, do relatório estatístico referente aos pedidos de informações recebidos, atendidos, indeferidos e informações sobre os solicitantes, relatórios em formatos eletrônicos abertos, legíveis por máquinas, horários de funcionamento, endereços, telefones, sistema de informação ao cidadão e estrutura organizacional do ente. Também não se encontram informações referentes a diárias e passagens concedidas, nome dos favorecidos, data, destino, cargo e motivo da viagem. Ao fim da inicial, o representante requeriu medida cautelar no sentido de regularizar as pendências encontradas no sítio eletrônico do município representado, sob pena de multa diária de caráter pessoal e comunicação no sentido de suspender transferências voluntárias da União do Estado de Alagoas. Requeriu também submissão do processo ao Pleno do Tribunal de Contas para que seja determinada a apuração dos fatos, o encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos desta Egrégia Corte de Contas para a realização de diligências, citação da representada. Ao final, vistas à auditoria e em seguida ao Ministério Público de Contas para manifestação final. Requeriu também a comunicação dos fatos ao Ministério Público Estadual pela possível configuração de ato de improbidade, a comunicação dos fatos aos poderes executivos, federal e estadual, acerca da ausência de parâmetros mínimos de qualidade da informação ofertada no portal de transparência do município e a repercussão dos fatos nas respectivas prestações de contas do exercício de 2018 e seguintes que venham a ser alcançados pela presente atuação.
Considerando que o presente processo trata da gestão do exercício financeiro de 2018, o representante pugnou ainda que não fossem os presentes autos reunidos as representações já existentes que tratam de exercícios financeiros anteriores. A inicial veio acompanhada de cópia integral do procedimento investigativo número 05/2018. Com juízo positivo de admissibilidade da presidência, foi dispensada a tramitação preliminar pelo Ministério Público de Contas. Em razão da distribuição dos biênios vigentes à época, os autos foram encaminhados ao conselheiro Otávio Lessa, que, em sede de decisão monocrática, em atendimento aos pedidos do parquê, determinou o gestor do município de Igaci que procedesse à correção das irregularidades presentes no portal de transparência daquela municipalidade, sob pena de multa diária e a suspensão das transferências voluntárias e do Estado de Alagoas. Em resposta, no processo TC 11.639/2018, o gestor daquela municipalidade alegou ter atendido aos 9 pontos de irregularidades no portal de transparência apontadas pelo Ministério Público de Contas. Caminhados os autos ao Ministério Público de Contas novamente, no parecer de número 2712/2018, a procuradora Estela de Barros Lima Mero aponta que, apesar da apresentação das justificativas pormenorizadas do gestor quanto aos pontos de irregularidades, somente há informações referentes às receitas correntes e às despesas até o mês de junho de 2018. Somente constam as súmulas de contratos celebrados mediante dispensa de licitação, pende a prestação de contas de 2017, não há o relatório resumido de execução orçamentária do terceiro bimestre de 2018, apontou também que há discrepância entre os valores da receita corrente líquida declarada no portal de transparência em relação aos valores inseridos no SICAP. Enfim, que houve a regularização do relatório estatístico quanto ao acesso às informações disponibilizadas no site. Ainda não há possibilidade de gerar relatórios quanto ao relatório de gestão fiscal, relatório de resumido de execução orçamentária. Houve a regularização da inserção das informações sobre despesas fundiárias, somente referentes a maio de 2018. Em suma, este é o relatório com a palavra do Ministério Público de Contas. Senhor relator, o Ministério Público de Contas, tendo em vista o relatório detalhado que foi feito, vem apenas pugnar no sentido de que seja reiterado os termos da cautelar concedida, né, por essa Câmara, que seja feito o juízo positivo de admissibilidade, que as verificações necessárias quanto ao funcionamento do portal da transparência do município de Igaci sejam verificadas pela diretoria técnica do tribunal, com a manifestação conclusiva da área técnica, informando se o portal atende ou não os critérios estabelecidos na LRF e que, após a devida instrução do feito, os autos retornem ao Ministério Público para a manifestação final de mérito e posterior julgamento da presente representação por parte deste Tribunal de Contas. De forma bem resumida, eu estou encampando o pronunciamento do Ministério Público de Contas e constatamos que, de fato, o gestor regularizou alguns pontos pendentes, outros permanecem inalterados com a pendência, razão pela qual eu estou votando no sentido de admitir a representação na forma dos artigos 193 e seguintes do Regimento Interno da Corte, formar a presidência desta egrégia corte quanto aos achados que foram detectados na presente fiscalização, para que possa adotar providências visando a realização do registro no portal do SICONV, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, impeditivo das transferências voluntárias em favor do município inadimplente. Estou votando também por conceder medida cautelar no sentido de determinar
que o prefeito do município de Igaci, Oliveiro Torres Piancó, divulgue na rede mundial de computadores, no prazo de 30 dias, as informações faltantes, sob pena de multa diária de caráter pessoal no valor de 100 UPFAUs, que corresponde a R$ 2.429, em citar o senhor Oliveiro Torres Piancó para apresentar defesa no prazo de 15 dias, em determinar, após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, que sejam remetidos os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer conclusivo, ficando desde já dispensada a tramitação dos autos pela Diretoria de Fiscalização Municipal, visto que o feito se encontra devidamente instruído. Por fim, a publicação da presente deliberação. É como eu estou votando, com a palavra em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Fernando. Foi Vossa Excelência, presidente. Conselheiro Alberto. Também com Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Senhores, eu trago também para relatar processo, vou fazer uma leitura bem resumida, processo de número 1587/2018 da Prefeitura de Palmeira dos Índios, possuindo como responsável o senhor Alberon Nonato Sá Júnior. Trata-se de contrato número 08/2018, assinado em 3/1/2018, referente ao processo de inexigibilidade de licitação, tombado sob o número 3480/2017, e que possuía como objeto a prestação de serviços de facilitação e elaboração do planejamento estratégico com o objetivo de subsidiar a Prefeitura de Palmeira dos Índios. O contrato foi firmado com a empresa Noaldo Dantas Planejamento e Consultoria Limitada, ME, e foi publicado no dia 12/1/2018. O processo teve seu trâmite legal, aí ao ser submetido ao Ministério Público de Contas, este emitiu parecer pela irregularidade do instrumento contratual, sob fundamento de violação ao artigo 55, inciso 7º da Lei 8666/93, por não constar cláusula necessária referente às sanções pelo eventual descumprimento do contrato. Posteriormente, o gestor apresentou sua defesa, aduzindo que a irregularidade apontada seria meramente formal, decorrente de erro na confecção do contrato, o que não teria acarretado qualquer dano ao erário, e, ademais, o objeto da contratação teria sido devidamente executado. Desse modo, requereu a não aplicação de multa. Este é o relatório, com a palavra do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu reitero os termos do parecer 1723 de 2018 da 4ª Procuradoria de Contas, onde entendeu que faltavam elementos necessários e essenciais no processo de contratação, nos manifestando então pela irregularidade do presente contrato e opinando pela aplicação de multa na forma da lei orgânica e do regimento interno desse tribunal. É essa a manifestação, senhor presidente. Senhores, a análise verificou que a inexigibilidade ocorreu nos termos da legislação, com a apresentação de toda a documentação necessária, constatou que, de fato, havia uma falha no contrato, uma falha no contrato, e essa falha no contrato não gerou nenhum tipo de prejuízo para a administração pública. O serviço foi prestado pelo contratado, de modo que nós entendemos que se trata realmente de uma irregularidade, porém que não rende ensejos a ser julgado o contrato de forma irregular.
nós estamos trazendo voto pela regularidade com ressalvas, no sentido de anotar o contrato de número 008/2018, em determinar também a atual administração municipal que adote medidas para que futuros contratos contenham as cláusulas necessárias estabelecidas no artigo 55 da Lei 8666/93 e também em publicar a presente deliberação. É como eu estou votando e coloco o processo em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Fernando, como vota? Apoio Vossa Excelência, presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Também apoio Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Isso aqui eu vou tirar de pauta, tá? Eu vi algumas coisas. Senhores, por fim, eu trago para admissibilidade o processo TC 10.831/2017 do município de Giraldo Ponciano, possuindo como responsável o senhor David Ramos Barros. Cuida-se de uma denúncia formulada à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas pelo senhor André Firmino de Farias acerca de possíveis irregularidades constatadas em contrato celebrado com a Prefeitura, entre a Prefeitura de Giraldo Ponciano e a empresa Autopel Autoposto Progresso Limitada, no valor de R$ 3.595.210,30. Contrato este publicado no Diário Oficial do Estado, 13 de junho de 2017. Mediante o documento de folhas 3, o denunciante alega ter havido despesas irregulares na compra de combustíveis, de peças de veículos e valores despendidos com a manutenção destes, sem qualquer formalização dos procedimentos relativos a despesas, ao passo que assevera que foram utilizados recursos do Fundeb para o referido fim, sem qualquer comprovação da efetiva vinculação aos objetivos mencionados no fundo. Aos objetivos do mencionado fundo. Na oportunidade, juntou cópia do Diário Oficial do Estado de Alagoas, onde consta o extrato do referido contrato, bem como anexou parte do relatório da Controladoria Geral da União, em que, no campo atinente ao sumário de constatações, fez menção a fatos idênticos ao ora em análise, mas relacionados aos anos de 2007 e 2008. De início, a ouvidoria procedeu às medidas necessárias à instrução do feito, nos termos do artigo 2º da Resolução Normativa número 002/2006. Na sequência, sobreveio o ofício PGP de número 140/2017, ao qual vieram anexados documentos referentes à contratação realizada pela Secretaria Municipal de Administração de Giraldo Ponciano, bem como a informação da existência do processo de supressão do contrato de número 792/2017, estabelecido com base em recomendação do Ministério Público Estadual. Remetidos os autos à CELIC de Fafon, aquela diretoria informou que, após pesquisa no Sistema Integrado Modular, não foi possível identificar qualquer registro relacionado a procedimento administrativo de contratação da empresa Autoposto Progresso Limitada pelo município de Giraldo Ponciano. Por meio do despacho de número 74/2019 da 5ª PC, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela admissibilidade da denúncia sob o fundamento de que as possíveis irregularidades apontadas nos autos referem-se a contratos firmados
violações à lei de licitações, ordenações de despesas e malversação de recursos públicos que podem vir a acarretar dano ao erário em decorrência da inobservância do previsto em lei constitucional e infraconstitucional no que concerne a efetiva formalização de procedimentos administrativos e a correta aplicação de recursos públicos no âmbito do município de Giraldo Ponciano, submetidos ao controle de legalidade deste Tribunal de Contas, com fundamento no artigo 75 da Constituição Federal, primando pela celeridade processual e considerando o posicionamento esboçado pelos órgãos técnicos da Casa acerca da matéria ora em exame, estou dispensada a nova remessa dos autos àquele órgão. O processo fora direcionado a esta relatoria e os autos foram encaminhados ao gabinete em 21 de março de 2019. Este é o relatório, com a palavra ao Ministério Público de Contas. O presidente do Ministério Público se manifestou em sede de juiz de admissibilidade, no sentido de que fosse feita a submissão do presente processo ao Pleno, né, que com as mudanças pode ser feita a juiz de admissibilidade por essa Câmara, que seja feita pela admissibilidade da denúncia, que seja feita a devida instrução técnica pela diretoria competente do tribunal e que após a realização das diligências seja notificado o gestor para apresentação de defesa e, por fim, os autos remetidos ao Ministério Público para manifestação final de mérito. Senhores, eu vou pedir vênia para dispensar a leitura da preliminar, também da competência do Tribunal de Contas, e ingressar já diretamente no voto de admissibilidade. Cumpre registrar, em apego ao debate, que análise acerca de eventual ocorrência do Instituto da Prescrição somente se procederá quando ultimados os procedimentos atinentes a este juízo de prelibação, considerando os imperativos do princípio da segurança jurídica, ora invocados, considerando-se a necessidade de apuração das datas exatas de ocorrência dos fatos sob apreciação e de fatores a estas eventualmente vinculados. Outrosim, em observância ao princípio da não culpabilidade, pontue-se que a fase em comento se trata de um juízo de cognição sumária. Pois bem, no tocante ao mérito, registre-se que, conforme se depreende da documentação anexada ao requerimento que deu aso a esta demanda, não obstante não se trate de prova cabal ao cometimento de ilicitudes, a precisão, o detalhamento e o teor de relevância social das informações ali pontuadas ensejam para esta Corte de Contas, diga-se, dentro dos limites legais estabelecidos para a presente fase procedimental, o Ministério de conferir prosseguimento ao feito a fim de se apurarem as circunstâncias. Eis que os aspectos narrados no aludido documento e seus anexos, se comprovados, atentam contra os princípios da legalidade, bem como do equilíbrio financeiro. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas manifestou-se às folhas 269/272, abrem-se aspas, as possíveis irregularidades apontadas nos autos referem-se a contratos firmados, violações à lei de licitações, ordenações de despesas e malversação de recursos públicos que podem vir a acarretar dano ao erário em decorrência da inobservância do previsto em lei na Constituição e em lei infraconstitucional no que concerne a efetiva formalização de procedimentos administrativos e a correta aplicação de recursos públicos no âmbito do município de Giraldo Ponciano, submetidos ao controle de legalidade do TCAL, conforme artigo 75 da Constituição Federal. Pois bem,
Na presente fase procedimental, cumpre atentar para os elementos constitutivos do controle externo, cuja função, segundo a professora Odete Medauá, pode ser definido como vetor do processo decisório na busca do redirecionamento das ações programadas, na lição do doutrinador Jorge Ulisses Jacobi, de que os instrumentos dessa função seriam a revisão dos